Bom, boa noite a todos e todas. Estamos começando a oficina do curso de programação no dia 29 de agosto de 2023. Antes da primeira fase da maratona de programação. A primeira fase vai acontecer sábado agora. Sei que muitos que estão aqui participando vão competir lá na UFPR, né? Os povos daqui de Curitiba competem na UFPR esse ano. E ao invés de a gente fazer uma oficina, então, um pouco mais direcionada, tentando adivinhar o que vai cair na prova e tentando fazer, assim, né, um apunhado aí de coisas, a gente vai fazer esse tipo de coisa que geralmente não ajuda muito, né, e só vai fazer com que vocês fiquem mais ansiosos e mais preocupados com o tanto de coisa que vocês não sabem, e a gente não vai acontecer nada sábado. Então, o que importa é a jornada de vocês até aqui, tudo que vocês estudaram, se prepararam até aqui, e de hoje até sábado, já não importa mais o que vai acontecer, né? O que importa é que vocês cheguem lá na prova e se divirtam pra caramba, e que comam bastante no coffee break, né? E que, enfim, tenham uma experiência muito legal, né? Que seja um momento aí de conhecer outras pessoas, de outras universidades, interagir um pouco mais no mundo da programação competitiva. Isso é o que mais importa, né? Lembrando que a prova em si, a competição, ela não é o fim em si mesmo, mas o importante é que todo mundo consiga trilhar uma jornada até chegar na competição em que enriqueça o seu aprendizado, em que enriqueça a sua formação. Bom, e aí, por causa disso, né, como eu não quero botar pressão e botar ansiedade aí na prova que vai acontecer sábado, eu fingi que eu ia ter prova sábado e pensei aí em trazer um assunto para a oficina de hoje que fosse que a gente não demorasse tanto para falar, apesar de que na semana passada eu também não queria falar por muito tempo, mas falei por umas 2 horas. Então, eu escolhi aí um problema de geometria para a gente fazer juntos, com um algoritmo que eu acho bem legal, que eu já tinha prometido para vocês que eu ia fazer esse algoritmo e eu esqueci da minha promessa, então vocês me lembraram na semana passada e eu trouxe o problema. Eu não trouxe exatamente o mesmo problema que eu prometi, porque o problema que eu prometi eu deixei no treino para vocês fazerem, e eu trouxe um outro problema que a gente vai usar o mesmo algoritmo, mas que é um pouquinho mais self-contained, um pouco mais, assim, autocontido para a gente falar sobre, né? E depois que a gente fizer esse problema juntos, com certeza todos vocês vão ter condições de fazer o outro problema, que é ligeiramente mais difícil, que é esse problema aqui do Bicrop. Eu acho que a ID... Não é esse aqui. E a ID desse está errada, faltou um 4 aqui. É esse problema 1108, que é o Torres de telefonia, né? Ele vai usar basicamente a mesma lógica que a gente vai usar para resolver o nosso problema aqui, que é o segundo problema da oficina, mas com um detalhezinho a mais, de que aqui são 2 círculos, não um círculo, enfim, depois a gente comenta um pouco sobre esse problema, tá? Claro que o problema que a gente vai fazer, que é esse segundo problema aqui, ele envolve aí algumas coisas básicas de geometria, e por isso, né, como a gente tem aí pessoas que talvez nunca tenham trabalhado com geometria computacional em programação competitiva, a gente, antes de fazer o problema em que a gente vai abordar o algoritmo que eu queria trazer para vocês, que é o algoritmo de Welzel, a gente vai primeiro fazer um probleminha mais simples, para lembrar aí algumas coisas de geometria, né? Então, eu vou fazer um leve apanhadinho de alguns conteúdos de geometria. Alguns deles a gente vai usar para resolver este problema aqui, mas não todos os que eu vou falar nessa breve revisãozinha, e depois, então, a gente parte para o problema que é um pouquinho mais complicado, que é esse problema aqui do AT-Coder, né, o Enclose All, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho, né, recordar LD, vamos recordar aí alguns conceitinhos de geometria que eu quis trazer para vocês. E, basicamente, os conceitos que eu quero discutir nessa primeira parte da oficina com vocês são os conceitos básicos relacionados a triângulos e círculos, né? Então, e eu quero que vocês também participem um pouco e interajam, né, e mostrem o conhecimento que vocês têm sobre esses conteúdos. Então, digamos que alguém chega para vocês com 3 valores, A, B e C, alegando que esses 3 valores, A, B e C, são as medidas dos lados de um triângulo qualquer. Bem? Que tipo de verificação, que tipo de teste você tem que fazer para garantir que existe um triângulo cujos lados são A, B e C? Porque não é qualquer tripla de valores para a qual a gente consegue um triângulo, certo?
Então, qual que é a verificação que a gente tem que fazer aí, dados os três lados A, B e C, que garante que existe um triângulo com aqueles lados? Qualquer condição suficiente e necessária aí. Desigualdade triangular. O maior tem... Tudo bem. Então, se C é o maior lado, ele tem que ser menor que A mais B. Mas só essa verificação. Opa, olha só, eu estaria compartilhando a minha lousa e eu não estou. Obrigado. Então, vamos lá. Colocar entire screen, que daí eu não cometo gafes dessa natureza. Então, ok. Então, né, sei lá, se C é o maior lado, C tem que ser menor que A mais B. Mas isso é suficiente e necessário? Fazer um seno de C sobre B, B sobre C não pode ser maior. Uau, está complicando um pouco, né? Bom, pessoal... Menor igual se você considera o triângulo que é só uma linha, né? Na verdade, a verificação que você tem que fazer é a seguinte. Qualquer medida tem que ser menor do que a soma das outras duas. Tá? Você escolher, mas isso aí já não implica, não? Se você pega a maior delas, não. Eu poderia... deixa eu ver. Eu acho que implica, viu? Ó, C maior... Bom, o teste que a gente geralmente faz é o seguinte, né? C menor que A mais B, A menor que B mais C, B menor do que A mais C. A gente geralmente verifica as três condições. Faz um E das três condições, isso é suficiente para a resistência do triângulo. Se C é a maior delas, isso garante esta condição. Se C é a maior delas, bom, na hora que eu troco A e C de lugar, eu estou aumentando ainda mais a diferença. Se C é a maior delas, não precisa, B pode ser zero. A continua sendo menor do que B. Porque eu estou passando, né, eu estou trocando A com C de lugar, se já havia a desigualdade, aqui vai haver também, certo? E mesma coisa, trocar C e B de lugar, sim, acho que realmente faz sentido, né? Quer dizer, basta verificar aqui para o maior dos lados. Se o maior dos lados é menor que a soma dos outros dois, legal, legal. Bacana? Ok. Então, estamos devidamente recapitulados, inclusive. Então, primeira coisa que eu queria lembrar vocês aí sobre triângulos e círculos. A segunda coisa é, e se você tem três medidas de lado, que você garantiu que são três medidas de lado de um triângulo, só com os valores das medidas dos lados, como que você pode calcular a área do triângulo? Do jeito mais simples possível, do jeito que escreva menos código possível. Alguém lembra aí de uma fórmula interessante? Para calcular a área de um triângulo, dadas as medidas dos três lados dele? Triângulo qualquer. Eu faria dois retos, a primeira coisa que eu lembro. Dividir em dois retângulos e fazer... Tá, já não é tão simples quando não é tão simples. Usando trigonometria, com certeza que é mais simples. Você acha um ângulozinho aí... Tem uma fórmula que é chamada de fórmula de Heron. Né? E você calcula o semiperímetro do triângulo, que é A mais B mais C, quer dizer, o perímetro só que sobre 2. E a fórmula de Heron diz que a área do triângulo vai ser a raiz quadrada do semiperímetro, vezes o semiperímetro menos A, vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Beleza? Essa é a fórmula da área do triângulo aí, com a fórmula de Heron. Tudo bem? Então, se alguém não lembrava da fórmula, está devidamente lembrado. Ok? E a gente sabe que dentro de todo triângulo, né, a gente consegue inscrever uma circunferência. Isso talvez vocês não saibam. Bom, encontrar o centro, né,
dados, mas aí você precisaria, claro, ter os 3 pontos do triângulo, certo? Tendo 3 pontos do triângulo, a gente consegue encontrar o centro da circunferência inscrita, consegue encontrar o raio também. O Salim tem descritos todos os passos para você encontrar o centro e o raio da circunferência inscrita, não vou falar sobre, né? Faço a referência aí ao Salim para vocês pegarem código pronto até ele usar. Mas uma coisa legal, ainda no assunto da fórmula de Heron, é que ainda que você não tenha os pontos que dão aí, que formam o triângulo, os 3 pontos, se você tem as medidas dos 3 lados, você consegue calcular a área da circunferência inscrita, de jeito bem fácil. E a área da circunferência inscrita de um triângulo é dada pela área do triângulo sobre o semiperímetro. Tá? Isso é legal. Coisa bacana aí de calcular só a área da circunferência inscrita, né? Não quer saber raio dela, não quer saber... Bom, sabendo a área, você sabe o raio também, né? Mas não quer saber o centro, nada. Você pode fazer de um jeito bem simples, que é pegar a área do triângulo e dividir pelo semiperímetro. Tá? Isso funciona. E a gente vai fazer tudo isso sem demonstração de nada. Diga, Thiago. Fórmula não dá o raio. Como? Fórmula não dá o raio da circunferência. Assim, se eu tenho a área da circunferência, eu tenho o raio. Não, mas acho que essa expressão dá o raio. Não, essa é a área. Não. Sim, desculpa. Tem toda razão, Thiago. Eu anotei aqui errado. Sim, essa é a medida do raio da circunferência. Tem toda razão. Obrigado. Certo. Eu falei que isso seria a área da circunferência. Não, esse aqui é o raio da circunferência. Obrigado, Thiago. E aí, com o raio, claro, né, você calcula a área elevado ao quadrado, multiplicando por pi. Obrigado, Thiago. Obrigado. Claro, né, o centro daí vai depender das posições aí dos três do triângulo. Alguma dúvida, pergunta? Não? Ok. Aí, pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, que é legal, é que assim como a gente consegue obter o raio da circunferência inscrita, com as medidas aí dos 3 lados, a gente consegue obter o raio da circunferência circunscrita, de um jeito também bem fácil. Tem o A, B e C aí, as medidas dos lados do triângulo. O raio da circunferência circunscrita, ele é dado por A vezes B vezes C, sobre 4 vezes a área do triângulo. Tudo bem? Outra fórmula aí interessante para vocês terem na mão, né, caso precisem só do raio da circunferência circunscrita. Se vocês precisam, por outro lado, da localização do centro da circunferência circunscrita, isso é uma coisa que eu vou falar sobre aqui, porque no Salim eles mencionam, mas não dão código, não dão uma fórmula explícita, tem um jeito bem legal de calcular as coordenadas do centro da circunferência circunscrita, que não é, assim, de tão conhecimento comum. Tá? Então, eu vou falar sobre daqui a pouquinho. Mas para chegar lá e falar sobre isso, vou precisar de lembrar aí alguns conceitos de vetores, tá? Que a gente usou bastante quando fez a Júnior da jornada de iniciação sobre geometria, e que eu vou lembrar aí até para quem não chegou a ver essa para Júnior, tá? Então, se eu tenho 2 vetores, U e V, né? Se eu faço o produto escalar de U com V, a gente sabe que o valor aí do produto escalar de U com V, ele é igual ao cosseno do ângulo entre eles, né? Vezes o produto das normas. Beleza? Sempre bom lembrar isso, né? Porque às vezes você quer, por exemplo, calcular o ângulo entre 2 vetores, você pode usar a formulazinha aí do produto escalar. Um outro produto que a gente gosta muito em programação competitiva é o produto vetorial, né? E o valor aqui do produto vetorial, a gente, na verdade, está se referindo ao valor da coordenada na 3ª dimensão, né, do produto vetorial. Então, a gente entende que, quando eu falar produto vetorial, eu estou falando, na verdade, de um vetor
que está a terceira dimensão em relação ao plano dos outros dois vetores, tudo bem? Então, quando eu falar de um valor para o produto vetorial, eu entendo que é o valor dessa terceira dimensão, né, da terceira coordenada. Então, um vetor que atravessa o plano, né, ou entra no plano, ou sai do plano, dependendo aí da mão direita ou esquerda, né, dependendo do como vocês gostam de trabalhar, mas talvez, se você se confunde muito com esse negócio de mão direita, mão esquerda, bota o no polegar, bota o V no indicador, eu gosto mais de pensar no teste do sentido anti-horário, né, o counterclockwise test, em que você entende que o valor dessa coordenada, ele cresce no sentido anti-horário. Então, se o vetor V está à direita do vetor U, o valor do produto vai dar negativo. Se ambos os vetores estão um sobre o outro, quer dizer, os 3 pontos aí são colineares, os vetores são colineares, então o valor do produto dá zero. E se o vetor V está à esquerda do vetor U, então o valor do produto vai dar positivo. Bem, eu acho que é mais fácil pensar que o valor do produto cresce no sentido anti-horário do que fazer lá o teste da mão esquerda, desculpa, mão direita, né, que você põe o vetor U no polegar e o vetor V no indicador. E daí você nunca lembra, né, se as coordenadas, se para cá é positivo ou para cá é negativo. Só, eu faço esse tipo de confusão. Então, às vezes pode ser mais interessante aí lembrar do sentido anti-horário. Enfim. E aí, o valor, né, desse produto é o valor do determinículo, o X, o Y, Vx, Vy, né? Então, é o X vezes Vy menos Vx vezes o Y. Tudo bem? Esse é o valor aí do produto vetorial. E tem que lembrar, isso é bacana, né, que o valor desse produto, ele representa em módulo a área do triângulo sobre 2, certo? Então, se eu quiser aí saber a área do triângulo dado por 3 pontos, um jeito super fácil, ao invés de calcular as medidas dos lados, né? Você pode só pegar os dois vetores ali, fazer produto vetorial e acabou. A área. A área do triângulo é o valor do produto sobre 2. Tudo bem? Oi, Ju. É seno da multiplicação dos módulos também, né? O módulo aí. Acho que é. Cidade. Por isso que dá área. Sim, por isso que dá área. Sempre bom lembrar dessas coisas, para a gente poder aí brincar um pouquinho com esses produtos, e aí eu volto para o assunto das coordenadas do raio, e a gente vai usar isso no problema daqui a pouco. As coordenadas do raio, as coordenadas do centro da circunferência. Os meus exemplos são vindos demais, né? É coisa impressionante. As coordenadas do centro da circunferência circunscrita de um triângulo, tudo bem? Então, a formulinha é a seguinte: a coordenada x, eu vou pegar o primeiro dois vetores aqui, o I e V, que determinam o triângulo, legal? Vai ser mais fácil fazer assim. E aí, a coordenada x vai ser dada por Vy vezes o produto escalar de U com U menos UY vezes o produto escalar de V com V sobre 2 vezes o produto vetorial de U com V. Tá? E claro, né, eu estou fixando aqui os vetores na origem, e você tem que lembrar que se não tiver na origem, depois você vai ter que fazer a translação aí, né, vai ter que somar as coordenadas, essa coordenada x, vai ter que somar aí com a coordenada x do ponto onde eu fixei a origem dos dois vetores, tudo bem?
Essa é a coordenada x do centro aqui da circunferência. E a coordenada y é a mesma coisa, só que aqui, como eu usei as coordenadas y dos vetores, eu vou usar as coordenadas x. Então, e vai ser trocado, vai ser o primeiro. É ux v escalar v menos vx, u escalar u, sobre 2 vezes produto vetorial de u com v. Tá? Formulinha para ter, que é fácil de codar, né? Você coda ali numa linha só e resolve a vida, né? A gente não vai aqui mostrar de onde vem a fórmula, porque tem a ver aí com encontrar a interseção de duas retas, né? Você precisa pegar as bisseções aqui dos lados, fazer as retas perpendiculares e encontrar a interseção entre elas, né? Essa é a definição aí do centro da circunferência circunscrita, mas, enfim, dá esses valores mágicos e a gente, para a programação coletiva, por enquanto, fica feliz com esses valores, tá? Com essas fórmulas, que é sempre bom ter um caderninho. Você encontrar a equação das duas retas, fazer a interseção das duas retas, e lá vai um monte de código, né? E ainda é capaz de você botar um código e está, tá bom? Alguém já tinha visto ou usado essas formulinhas aí? Não? Já viu. Em algum lugar já viu. Que bom. Beleza. Ok. Então, pessoal, vamos fazer o primeiro exercício de hoje. Feitas aí essas recordações de geometria, que eu confesso que, às vezes, usando, mas aí passa um tempo que eu não uso mais essas coisas, daí nunca lembro, né? Isso é atrapalhado, daí volto, lembro errado e faz parte, né? Isso aí é sempre... quem não trabalha o tempo todo com essas coisas sempre vai ter algum tipo de dificuldade, não adianta. A gente vai fazer o primeiro probleminha aqui, e de modo bem resumido, o que se pede é, dadas 3 medidas dos lados de um triângulo, a gente tem que calcular o raio inscrita, né, que a gente falou que a medida do raio era a área do triângulo sobre o seu perímetro. Tudo bem? Então, um problema bem fácil, é só implementar o que a gente fez na lousa agora há pouco. Esse problema ele só é um pouquinho sacana, porque ele garante aqui, por exemplo, que o maior dos 3 valores é menor ou igual que o semiperímetro, né? Ele só não garante que os 3 valores são positivos. Então, tudo bem, valor negativo não ocorre na entrada, mas poderia acontecer de um dos valores ser 0. E aí, isso é sacanagem. Ainda mais que a descrição do problema não fala nada. Ele diz simplesmente que each room is represented by 3 real numbers, mas não diz que os 3 valores são diferentes de 0, né? São maiores que 0, na verdade. Então, é uma coisa que, se você vai tomar um wrong answer e vai fazer menor ideia do porquê. Tá? Então, só pontuando isso para vocês entenderem por que eu vou fazer a verificação lá de caso algum dos vetores seja 0, está falando de um triângulo que tem área 0, né? E o raio aí da circunferência inscrita vai ser 0 também. Não tem o que fazer, tá bom? Bom, vamos lá, vamos codar então. Aqui é super simples, é só mesmo para a gente aquecer esses assuntos. Então, compartilhar o meu IMAX, que está aqui. Esse é o VA 105. Que coisa. Está dando uns bugs aqui na operação. 105,90. VA 105,95. A gente vai
Ó, eu tenho 3 valores aí, A, B e C, que eu vou capturar na entrada, e eu vou seguir, né, capturando esses valores na entrada. Eu acho que eu vou mudar um pouco aqui a dimensão. Talvez... Assim, não sei se devem fazer o que a gente fizesse. Enfim. A gente vai capturar da entrada os 3 valores. E vai, na verdade, seguir processando casos de teste até encontrar fim de arquivo. A cada caso de teste, que a gente captura aí os 3 valores, o semiperímetro é dado por A mais B mais C sobre 2. Vou calcular a área do triângulo pela fórmula de Heron, raiz quadrada, do semiperímetro, vezes semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes... acho que eu reduzi mais aqui. Então, opa. Vezes semiperímetro menos C. Assim. E aí vou imprimir, tem uma frase lá da descrição do problema, e a frase aqui. The radius, the round table is... E aí só troca o valor, né? Então, 3 casas decimais, o primeiro valor com 3 casas decimais, seria, né, o valor aí do Heron, a área do triângulo, sobre o semiperímetro. Só que, aí tem que tomar cuidado com o caso um dos lados seja 0. Se um dos lados for 0, tem que printar 0, né? Então, e aí é a verificação que a gente tem que fazer. Só que eu não verifico, né? Eu poderia fazer algo do tipo, se A é igual a 0, ou B igual a 0, ou C igual a 0, então printa 0, se não, printa a área do triângulo sobre o semiperímetro. Eu não vou fazer isso porque A, B e C são double, certo? Então, ao invés de verificar se são iguais a 0 desse jeito, eu vou fazer do jeito mais seguro, definir epsilon, chega aqui, A menor que epsilon, B menor que epsilon, C menor que epsilon. Acho esse um hábito saudável de você ter quando roda comparação com double, né? Nunca verifique se 2 valores double são iguais com igual, né? Nunca é se A igual a B, é sempre se a diferença entre eles, em absoluto, é menor que um epsilon, né? Sempre comparações assim. É claro que aqui eu acho que não haveria problema, porque A, B e C eu li da entrada, então se é 0 mesmo, né? Mas é melhor a gente ter, por hábito, né, por força de hábito, fazer as comparações do jeito mais seguro com os alunos, né? Para evitar que erros de precisão gerem resultados inesperados. Eu acho que é só desse código aí, é literalmente para aquecer. E se pá, eu fiz besteira, como sempre, né? Como vi. Deixa eu alternar. Eu consertei o problema da versão do meu GCC, que não estava compilando na semana passada. O que você tinha feito? Não, é coisa de corrupção do apt-get, e daí estava tudo zoado, os pacotes, mas eu atualizei o G++ e funcionou. Atualizei a IBC, na verdade. Você tem que usar artigos, né? Né? Ué, por que eu não estou conseguindo compartilhar a tela agora sim? Tá demorandinho. Foi. Olha só. Puxa, isso é ruim. Eu estou no Wi-Fi e estou, ao mesmo tempo, na cabeada.
Isso dá problema para gravação, sabia? Acho que você está lendo. Sério? Uhum. Porque como eu estou no Wi-Fi, ele não autenticou na cabeada e ele deve estar usando o Wi-Fi. E isso pode dar problema para gravação. Eu vou... Pessoal que está online, talvez eu vá desconectar um pouquinho, porque eu vou... Pronto, voltei. Agora sim. Agora eu estou na cabeada com toda certeza. E tenho certeza que a gravação depois vai ficar decente. E S não foi declarado. Falei que agradeceram no código? Né? Quem? Tem uns aqui que já quero fazer. O primeiro clube que eu vi, você teve o primeiro clube que eu fui. Ah, é? Um GTX daqui. É, tem uns que não são inéditos na história do clube. Deixa eu pegar aqui a entradinha. Os problemas do VA, né, que tem que processar vários casos de teste, eu sempre gosto de repetir. Por exemplo, é de um caso de teste só. E, bom, os valores bateram. Vou pegar o código, submeter. Os caras da pedem para você escrever. E maiúsculo, H, B, Né? só para você tomar a presentation error. E eu acho que no VA não tem presentation. Vai ser wrong answer daí. Acho que é wrong answer mesmo. Please log in to submit. Muito bem. Vai? Bom, o VA é lento aqui, né? Enquanto isso, deixa eu apagar minha lousa para começar a falar do próximo assunto. E o próximo assunto tem a ver com um problema muito legal, que é o seguinte. Dada uma nuvem de pontos, a gente quer encontrar o menor círculo que contenha todos os pontos. Tudo bem? Esse é um problema aí clássico da computação. Existem vários algoritmos que abordam esse problema. Tem algoritmo linear, tem algoritmo eficiente, né? Mas um algoritmo que, para a programação competitiva, ele se torna bem interessante é o algoritmo de Wells. Acho que assim escreve o nome do cara. Wells. Porque ele é linear, inclusive, no pior caso, só que ele é um algoritmo probabilístico. E ele é muito fácil de codar. Ele é bem mais fácil de codar do que o melhor algoritmo aí linear de vitrine determinístico conhecido para o problema, né? Dos mais clássicos. E a abordagem dele é realmente muito legal. Ele é uma sacada bem genial, bem simples de entender, bem tranquilo de codar, que leva ao algoritmo. E por isso que eu trouxe o algoritmo aí para a gente entender um pouco sobre o algoritmo, discutir um pouco sobre ele, implementar e passar o problema, tá? Bom, aqui o código do problema anterior passou, tá? Deu accepted. Então, a gente vai fazer este problema aqui, né, do Hcoder, que é exatamente o que a gente tem que fazer. Dada uma nuvem de pontos, aqui o N é 50, então 50 é bem baixo, a gente poderia fazer outras abordagens, outros algoritmos bem mais ineficientes passariam também, mas eu vou utilizar o algoritmo do Elzel. Então, dada a nuvem de pontos, você precisa encontrar... ele está pedindo só o raio, na verdade, né? Ele só quer a medida do raio da circunferência, da menor circunferência que
contenha todos os pontos. Tudo bem? Esse problema, a princípio, né, ele tem, a saber, ele tem um nome aí na literatura, às vezes ele é chamado de smallest enclosing disk, SED, ou então também minimum enclosing circle, MEC. Não são exatamente o mesmo problema, porque o SED, né, quando eu falo de disco, isso é generalizado aí para dimensões maiores que 2. Né? Se eu falo círculo, estou falando de círculo mesmo, de circunferência de dimensão 2, tudo bem? Mas as ideias do algoritmo de Wells são perfeitamente estendíveis aí para dimensões maiores que 2 também. É um algoritmo realmente muito legal. E a ideia dele, pasmem, vem de uma observação que é super intuitiva. Quando eu pego o menor disco, o menor círculo que contém todos os pontos, não. Nossa Senhora, vamos fazer o seguinte. Vou primeiro tentar desenhar aqui um círculo, né? Eu tenho certeza que o menor círculo que contém aí uma nuvem de pontos, ele precisa conter pelo menos um dos pontos na sua fronteira, certo? Não faz sentido eu não ter nenhum dos pontos na fronteira, porque eu poderia encolher o círculo até ele tocar em alguns pontos, tudo bem? Mas, com certeza, não é só um ponto que vai estar na fronteira desse círculo, né? Porque se eu tivesse um ponto só, eu poderia encolher ainda mais até tocar no segundo ponto, tudo bem? Então, a questão é, eu vou ter pelo menos 2 pontos na fronteira do menor disco que contém uma nuvem de pontos. Se eu tenho apenas 2 pontos, com certeza o círculo é tal que o segmento entre esses 2 pontos é o diâmetro do círculo. Tudo bem? E, por outro lado, se eu tenho 3 pontos aí na fronteira, na verdade, se eu tenho pelo menos 3 pontos na fronteira, o círculo é tal que ele é o círculo determinado por 3 desses pontos. Beleza? Então, se tem aí 4 ou até mais pontos, não interessa, o círculo ele é tal que ele é o círculo determinado por 3 desses pontos. Tudo bem? Então, assim, existem 3 pontos não colineares que determinam esse círculo. Isso é intuitivo para todo mundo? Consegue se convencer? Isso é intuitivo para todo mundo? Consegue se convencer de que a resposta do problema é ou o círculo determinado por 2 pontos, de modo que o segmento entre eles seja o diâmetro, ou então ele é o círculo determinado por 3 pontos. Tudo bem? A partir dessa observação, a gente já tem um algoritmo aí, O de n ao cubo, para encontrar esse círculo, certo? Eu poderia iterar sobre todos os pares de pontos, e depois sobre todas as triplas de pontos, tudo bem? Para todos os pares, eu vejo os círculos que eles geram, para todas as triplas, eu vejo os círculos que elas geram, e para cada círculo eu vejo se todos os pontos estão dentro. Então não seria n ao cubo, né? Porque ainda para cada círculo gerado eu precisaria fazer uma verificação O de n para saber se todos os pontos estão dentro. Tudo bem? Então daria um algoritmo aí O de n na quarta, e para o problema ali do weight encoder, até funciona, inclusive, né? Passa por QN 50. Essa abordagem aí é suave. Mas aí vem a estratégia do algoritmo de Wells, que ela decorre meio que naturalmente dessa observação super simples que a gente fez. E a estratégia é a seguinte. Pega um ponto. Amostra aí, com distribuição uniforme, um ponto da nuvem. E a gente vai encontrar recursivamente, é um algoritmo recursivo, legal? A gente vai encontrar recursivamente o círculo, o menor círculo, que contém todos os outros pontos da nuvem. Beleza? Pode ser que o círculo que contém todos os outros pontos da nuvem já contenha também o meu ponto P, que foi o ponto sorteado. Né? Pode ser que esse ponto P já esteja contido dentro do círculo
que é a resposta do mesmo problema, só que para os outros n-1 pontos da nuvem. Mas pode ser que não. Mas pode ser que esse ponto sorteado seja tal que a resposta do problema para os demais pontos seja um círculo que não o contém. Tudo bem? Se for esse o caso, eu tenho certeza que a resposta do problema contém esse ponto P na sua fronteira. Tudo bem? Então, se o menor círculo que contém todos os demais n-1 pontos não contém o ponto P, então P com certeza está na resposta do problema para os n pontos. Tudo bem? Então, eu vou chamar recursivamente de volta o algoritmo, só que com a informação adicional, que é uma lista de pontos que eu sei que tem que estar na fronteira do círculo. Então, essa lista ela vai começar com vazio, tudo bem? E à medida que a recursão vai indo, eu vou descobrindo pontos que tem que estar na fronteira do círculo, eu vou aumentando a lista, e vejam que, assim que eu tiver 3 pontos só nessa lista, eu paro. Porque se você tem 3 pontos, você sabe que obrigatoriamente tem que estar na frente do círculo, você não tem mais nada para fazer. Você gera o ponto determinado aí por esses 3 pontos e acabou. Beleza? Ok. Esse algoritmo, ele parece que essa estratégia, né, recursiva, em que eu começo para n pontos, tento para n-1, e se não dá, tento de novo para n-1, só que lembrando alguma coisa aqui, isso parece que vai gerar um algoritmo exponencial, né? Porque eu vou tentar para n-1 e depois vou tentar para n-1 de novo, né? Parece que isso dá uma recorrência lá do tipo t de n vai ser alguma coisa 2 vezes t de n-1, isso aqui é exponencial. Seria a primeira análise que a gente faria sobre esse algoritmo, que estaria bastante distante da realidade dele. Por quê? Isso tem a ver com o fato de a gente ter amostrado, com distribuição uniforme, esse ponto para começar o algoritmo. Pensa numa nuvem de pontos, e eu vou chamar alguns pontos de bons e alguns pontos de ruins. Tá? E um ponto, ele é dito ruim, se vale para ele que na hora que eu chamo a recursão do algoritmo para a nuvem que o exclui, a resposta do problema para a nuvem que o exclui não contém o ponto. Aí o ponto é ruim. Agora, se ele está dentro do círculo para a nuvem com n-1 pontos, então esse ponto é bom. Beleza? Quantos pontos ruins uma nuvem com n pontos pode ter no máximo? Oi? Qual a pergunta? Quantos pontos ruins uma nuvem com n pontos pode ter no máximo? Um ponto ruim é esse ponto que me faz ter que chamar recursivamente de novo o algoritmo. Não é n-3. Um ponto é ruim se o menor círculo que contém todos os outros não o contém. Isso é ruim, porque eu vou ter que depois refazer todo o trabalho, só que colocando esse ponto lá na lista dos pontos que eu já sei que vão estar na fronteira. Tudo bem? Então, esse é um ponto ruim. No máximo 3. Certo? Eu tenho no máximo 3 pontos da nuvem, número constante, que são ruins. Certo? Detalhe que se na fronteira do círculo tiver 4 pontos, eu não tenho pontos ruins na nuvem. Certo? Qualquer ponto que eu excluir vai dar a mesma resposta. Tudo bem? A única situação em que eu posso ter pontos ruins é, por exemplo, se eu tiver 3 pontos na nuvem, 3 pontos na fronteira do círculo, ou 2. Aí eu posso ter pontos ruins. Aí eu posso ter pontos em que, se eu excluir, o círculo vai reduzir. Tudo bem? Então, a gente está diante de uma recorrência para T de N, que é do tipo, eu vou fazer um esforço constante aí, certo? Mais o tempo da chamada recursiva para n-1, e pode ser que eu tenha que repetir aí o esforço para n-1. Só que repetir esse esforço para n-1 vai estar condicionado à probabilidade do ruim.
A probabilidade de o ponto que eu ter sorteado ser um ponto ruim. Tudo bem? E eu vou aí alegar para vocês que T de N é O de N. Aqui é uma análise bem frouxa, tá? Nem um pouco rigorosa, só para dar a ideia mesmo das coisas. Por indução, né, se de fato o algoritmo é linear, o que acontece? Aqui vai vir algo como O de N-1, certo? A probabilidade desse evento, do ponto de eu ter sorteado ser ruim, é 3 sobre N, concorda? Ele é o de N porque a probabilidade dele ser ruim tende a zero quando o N sobe. Uhum. Então, isso aqui é 3 sobre N. E aí, o que acontece? Eu tenho 3 sobre N vezes um linear. Isso é uma constante que eu somo. Então, T de N é O de N. Isso aqui está muito, muito relaxado. Tá? É só para passar a ideia. O jeito mais rigoroso de fazer é você ajustar as constantes aí, né? E alegar. Vamos provar que T de N para N suficientemente grande é menor ou igual que, por exemplo, 1 mais uma constante vezes N. Né? E aí você faz a indução, ajusta aí os fatores da constante para que na hora que você faz a conta, tudo se verifica. Né? Acho que se você jogar aqui, por exemplo, para 1 mais 3 vezes uma constante vezes N, acho que vai dar certo. Seria o jeito mais formal, né, de fazer a conta. Mas o importante é intuir. O importante é intuir que essa probabilidade é 3 sobre N, e isso, de algum modo, cancela o linear que vem aqui do T de N-1, e a gente fica com o linear no final das contas. Tá legal? Então, divertido, não? Bem divertido. Detalhe que esse algoritmo, ele tem um tempo esperado linear, mas mesmo no pior caso dele, ele é linear. Mesmo que eu dê, o que eu faça o máximo de esforço computacional possível, não vai ser tanto esforço computacional possível, assim, porque toda vez que eu faço um branch, né, de ter que descer, estou lá numa entrada de tamanho N, e eu dou azar de ter que refazer o serviço para N-1, em um dos lugares aqui eu vou ter já um ponto na lista da fronteira, tudo bem? E aqui eu vou ter já 2, e aqui eu já vou ter 3. Enfim, o número de brands é bastante limitado, né? E com 3 eu já esgotei tudo que eu podia fazer. Então, ainda assim, o esforço computacional ele vai ser menor do que essa situação aqui, que seria a mais caótica possível, em que eu teria 8N. Tudo bem? Quer dizer, o esforço computacional é com certeza menor ou igual que 8N. Né? Linear também. Ele age como exponencial para N menor ou igual que 3. Ou seja, foda-se. Né? Então, claro, a gente pode esperar essa constante multiplicativa aqui bem abaixo de 8, né? Se a gente faz a amostragem ali com distribuição uniforme, a gente pode esperar essa constante bem abaixo de 8. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu? A ideia do algoritmo super simples, né? Bem legal. E a gente vai implementar com alguns cuidados aí. Na hora de implementar, eu vou comentar alguma coisa. Eu encontrei, pessoal, vamos falar sobre isso, uma página, acho que no Geeks for Geeks, contendo a implementação desse algoritmo, assim, cuidado, às vezes, com os códigos que vocês veem implementados por aí. Essa implementação Geeks for Geeks, apesar dela funcionar, eu achei ela bastante porca, assim, com um monte de coisa que desnecessária, que não precisava ter feito daquele jeito. Então, tenham sempre, quando se entende um algoritmo, tenta implementar você, às vezes se baseia no material que você encontrou no caderninho, na internet, numa página, mas é bom você também olhar sempre com um olhar meio crítico, tá? Para implementações prontas de coisas que você pega na internet, porque algumas implementações aí, especialmente no Geeks for Geeks, que é um site, né, meio complicado, depende de quem posta as coisas lá, enfim, eu achei bem bizarra, na verdade, a implementação desse algoritmo lá. Bom, vamos lá. Então, deixa eu... eu não falei sobre o formato da entrada. Deixa eu falar já do formato da entrada antes da gente rodar. O formato da entrada é bem simples, tá? N é o número de pontos, e aí vem as coordenadas dos pontos. Os pontos são todos inteiros, de 0 a 1000, e só tem que imprimir, né, a medida do raio. Ele dá aqui com o valor, acho que são 18 casas decimais, eu lembro de ter contado isso.
mas ele vai fazer uma verificação sobre a tua saída, né? Ele só pede aí que o valor que você imprime difira da resposta considerada correta com erro relativo ou absoluto de, no máximo, 10 na menos 6. Tá bom? Então, não importa muito aí as casas decimais menos significativas, desde que a diferença entre o que você printa e o gabarito seja de, no máximo, 10 a menos 6. Tá bom? Beleza. Vamos codar. Vai ter umas coisas de geometria legais aqui para codar, e eu vou aproveitar a oportunidade aí de codar esse problema para falar sobre elas, tá? Muitas dessas coisas a gente já fez em outros carnavais do YouTube de programação, eu não estou compartilhando lá. Então, esse é o ATCoder, ABC 151F.cpp. Vou definir algumas coisas. E, assim, eu gosto de fazer nos meus códigos de geometria. Vamos definir epsilon, 10 a menos 9. Vou definir algumas estruturas. Então, defino ponto, por exemplo. Ponto tem coordenadas x, y. Double, né? Aqui não vai dar para trabalhar só com inteiro, né? Sei lá, a gente pode criar um círculo, vai criar uma circunferência, então ela vai ter um centro. Quem garante que as coordenadas desse centro vão ser inteiras, né? Ainda que as coordenadas da entrada sejam inteiras. Então, por isso que eu coloquei como double. E eu vou definir aqui o construtor. De ponto. Vou definir também vetor. Vetor é a mesma coisa que ponto, né? Só eu gosto de criar um construtor para vetor dado por dois pontos, A e B. Então, o x é o bx menos ax e o y é o by menos ay, né? Cria o vetor AB. Beleza? Vou colocar aqui Brasil. Vou definir círculo. Círculo, para mim, vai ser um centro e um raio. Tudo bem? Tem uns construtores aqui, que sei lá se eu vou usar ou não, mas eu gosto. Beleza? E aí eu vou ter a minha nuvem de pontos, que é um vector de point. Então, vector de point eu vou definir como VP. Legal? Vou ter meu inteiro N, que é a quantidade de pontos, que eu nem vou guardar, porque, como é vector, o vector vai lembrar da quantidade. Tudo bem? Vou dar um while N menos menos. Ler as coordenadas inteiras de cada ponto. E vou pegar aqui um VP P, é um vector de points P, e dar um P pushback, ponto dado por x e por y, com um pequeno cuidado aqui, porque x e y são int, e eu não defini o que seria construtor para ponto, o int, né, só com double. Então, por isso, eu vou ter que fazer um casting aqui, né? Olha? Beleza. Aí eu preciso chamar o meu algoritmo Welson. Ops. LZL. Eu vou receber a nuvem de pontos e eu vou ter o número N, porque o que é mais fácil aqui, né? Como a gente vai fazer a recursão no algoritmo para olhar para a nuvem de tamanho menos 1, menos 2, etc.,
é mais fácil eu ter essa variável auxiliar que define o tamanho útil do vetor de pontos. Então, os n pontos estão no mesmo lugar, né? Só que eu vou ter aí o n, é o valor de n que vai reduzindo para n-1, n-2, etc. Tudo bem? Então, torna um círculo, né? Então, por isso que eu vou chamar aqui Welzel com o valor de n eu já decrementei, né? Então, eu preciso colocar p.size. A gente tem que, a cada iteração do algoritmo, sortear um ponto. Ao invés de você, a cada iteração do algoritmo, né, você sortear um ponto, você pode, por exemplo, já fazer uma permutação aleatória dos n pontos, inicialmente, e aí já passar para o algoritmo, e ele vai seguindo. Então, o primeiro ponto a ser excluído é o Pn-1, o segundo ponto a ser excluído é o Pn-2, e assim por diante. Tudo bem? O jeito mais tranquilo de implementar, na minha opinião. Isso já é uma coisa que lá no Geeks for Geeks não é assim que eles fazem. Eles ficam sorteando o ponto a cada iteração, uma coisa desnecessária, né? Você podia já tomar a permutação aleatória desde o começo. Deixa eu só colocar aqui um srand time 0, né? Sempre bom. Dá um shuffle no vetor e beleza. Tem que lembrar também que o algoritmo do Welzel, ele precisa dessa lista adicional, que são os pontos que você já sabe que vão estar na fronteira do círculo. Tudo bem? E é uma lista que começa vazia. Então, eu vou pegar e chamar essa lista de R, vou criar aqui, vazia mesmo, e vou passar isso como segundo argumento. Tá? E aqui é super importante, tá? Se você for fortemente tentado a colocar uma referência, você vai estar colocando um bug no código, e já vou explicar por quê. Mas sempre tem a sensibilidade, né? Poxa, é uma lista de no máximo 3 pontos. Não tem porquê eu querer ficar evitando copiar ponto para lá e ponto para cá, tudo bem? Mas tem motivo de por que colocar a referência que gera um bug no código que vai ser bem difícil de você encontrar. Eu digo isso porque eu botei esse bug no ensaio e foi difícil encontrar. Tá? Depois eu explico por que dá bug, tá? Enfim, vou deixar sem o e-comercial, né? Quer dizer, é a lista dos pontos que eu sei que tem que estar na fronteira do círculo que eu estou procurando para aqueles n pontos. Tudo bem? Não quer dizer que são para os n pontos originais, da instância original do problema. Então, naquela chamada recursiva, dali para baixo, eu sei que esses pontos vão estar na lista. Tá? Tem a ver com isso. Mas a gente vai, daqui a pouco, eu volto a esse assunto. Beleza, já tenho os pontos permutados aleatoriamente, né? Recebi aqui o vetor de pontos, vou olhar para os pontos de 0 a n-1, e eu sei que o n-1 é o cara que vai sair, tudo bem? Lembrar que a base da recursão é quando n é igual a 0, ou então, quando na minha lista de pontos que eu tenho certeza que estão na fronteira, eu já tenho 3 pontos. Isso já determina um círculo, e eu não tenho mais nada para fazer. Nesse caso, eu vou chamar aqui uma função, que eu vou chamar de Welzel Base, né, que é a base do algoritmo de Weyl. E ela depende só de R mesmo, né? Então, os pontos que estão em R que vão determinar o círculo. Legal? Se não, eu vou pegar aí um círculo, que é dado pela chamada recursiva PRN-1, e aí eu vou verificar se o ponto PN-1 está dentro desse círculo que foi encontrado. Tudo bem? Se ele está dentro do círculo que foi encontrado, beleza, já tenho a minha resposta. Retorna o círculo que foi encontrado. Se não, eu sei que esse ponto precisa estar na fronteira, e é por isso que eu dou um pushback na lista R lá, né? Esse ponto que eu sei que está na fronteira do círculo. E aí, então eu vou retornar P, um R, um N-1. Código tão simples quanto isso. Claro que implementar aí, né, essas funçõezinhas que a gente vai fazer daqui a pouco. E aqui já dá para ter uma noção, né, do que aconteceria se eu tivesse botado a lista com referência, né? Porque
imagine que eu tenho, nesse momento, um ponto que eu botei na lista. Quer dizer, o meu R ponto size, nesse momento, é 1. Então, tem um ponto que eu tenho certeza que tem que estar na fronteira. Tudo bem? À medida que eu vou fazer as chamadas recursivas para o círculo com n-1 e para n-2, n-3, etc., pode ser que essas chamadas vão adicionando caras nesse R. Tudo bem? Então, pode ser que eu cheguei aqui, ó, nessa linha, por exemplo, e o meu R não era 3, até porque se ele fosse 3, o meu R.size não era 3, até porque se fosse 3 eu teria já entrado no caso base, só que na chamada recursiva ele se tornou 3. Tudo bem? E eu contaminei, quer dizer, essa lista foi propagada para as chamadas recursivas superiores, voltou aqui e eu estou botando mais gente ainda no meu R. Né? Sendo que a informação do R para as chamadas para N-2 diziam respeito aos pontos que tinham que estar na fronteira do círculo para N-2, não para N. Tudo bem? Então, você tem que tomar cuidado aí para não contaminar a informação das chamadas recursivas inferiores. Né? E aqui, desse jeito, se eu colocasse a referência, o vetor R poderia crescer arbitrariamente. Aí, né? Ele não estaria limitado ao 3, porque ele poderia ter sido seu valor alterado, né? Poderia ter sido incrementado nas chamadas recursivas para baixo, e quando voltou, estava uma bagunça. Então, esse é o motivo aí de não colocar referência. E a moral da história vai usar referência? Pô, se você realmente, se você precisa usar referência, se a coisa, se a estrutura aqui também constante, por exemplo, copia e pronto, né? Não fica querendo saber se vai colocar referência ou não, porque você pode estar colocando bug no código necessariamente, tá bom? É sempre mais seguro copiar, né? Se eu botasse esse primeiro, ele ficava no último quadrático. Se não colocasse o quê? Se não colocasse no primeiro, ele virar um último quadrático. Ah, sim, vou estar copiando os N pontos o tempo todo, com certeza. Né? Aí cada chamada, né, eu estou copiando uma estrutura de tamanho N, pronto, já quadratizei, né, o tempo do algoritmo. Beleza. Vamos implementar aqui as coisas aos pouquinhos. Eu vou implementar agora esse Wells Base. Outros. Dado um vetor R de pontos, retorna aí, e R de no máximo 3 pontos, inclusive, né? Aqui eu posso, também não preciso, né, da referência, eu vou determinar o círculo, né, retornar o círculo determinado por esses no máximo 3 pontos. Então, são os casos aí de que se eu tenho 0 ou 1 pontos, eu posso retornar o círculo centrado em 0, 0, com raio menos 1. Né? É importante colocar aqui um raio negativo, só para não acontecer um caso muito besta, do tipo, o ponto que ficou de fora ser justamente o 0, 0, e aí você faz um círculo centrado em 0, 0 de raio 0, e aí o ponto que ficou de fora, que deveria ficar de fora, fica dentro. Tudo bem? Então, cuidar com esses casos de borda, né? Assim, se você tem 0 ou 1 ponto, você não tem círculo. Então, bota um raio negativo, porque qualquer ponto que você testar para saber se está dentro do círculo, não vai dar certo. Né? Porque o teste de verificar se o ponto está dentro do círculo é saber se a distância dele até o centro é menor do que o raio. É menor ou igual que o raio. Tudo bem? Só raio é negativo, isso nunca vai ser verdadeiro. Beleza? Agora, para o caso em que o R.size... Aqui, para fazer a comparação, acho que funciona, né? Acho que não preciso colocar int. Não preciso colocar int, porque... fazer comparação com o sinal, né? Para o caso em que é 2, em que o R.size é 2, a gente vai encontrar... Então, eu tenho 2 pontos, e é o círculo determinado por esses 2 pontos. Então, eu sei que o centro desse círculo tem que ser o ponto, a média, né? É o ponto do meio do segmento entre os 2 pontos. Tudo bem? Eu vou só determinar aqui o centro, na verdade. Porque daí, uma vez que eu tenho o centro, isso vai ser todo por caso em que o R.size é 2 ou 3,
uma vez que eu tenho o centro, eu posso fazer a distância do centro para um dos pontos, isso já dá o raio, tudo bem? Então, encontrar o centro é o serviço que tem que fazer, mais sério aqui, né? E aí eu defino, então, que o centro é o ponto determinado aí pela média. X mais bx sobre 2. Vou puxar a escala para baixo. E a y mais by sobre 2. Beleza? Acho que é isso. E aí, lembrando, né, que lá no final, quando eu for retornar um círculo, vou fazer algo como retorna ao centro e retorna a distância do centro para algum dos pontos. Eu já preencho aqui qual ponto. Acho que eu posso fazer o seguinte, nesse momento, posso definir A, B e C como os 3 pontos, para não ficar falando de R0, R1, etc. Até porque aqui eu falei A e B, né? E aqui seria R0, o A é R0 e B seria o R1. Tá legal? Então, aqui eu chego e retorno a distância do centro para o A, por exemplo. Né? Aí tem um caso em que eu tenho 3 pontos, né, em que o R-size é 3. No caso em que o R-size é 3, eu já vou, primeiro de tudo, chamar de C, o R2, e eu teria que descobrir, né, qual que é o centro da circunferência circunscrita, dados os 2 vetores lá, como a gente viu agora há pouco na lousa. Você tem que tomar com um pouco de cuidado, porque mesmo tendo 3 pontos, que eu sei que estão... mesmo tendo 3 pontos, eu poderia ter o caso dos 3 pontos serem colineares. E aí, se eles são colineares, eu precisaria entender que eu não tenho 3 pontos e tenho só 2 deles. Tudo bem? Então, cuidar com o caso de 3 pontos colineares. Né? Imagina que você tem 3 pontos colineares, aí você sorteou um mais distante, pegou uma circunferência menor, tudo bem? E aí você quer agora abandonar o ponto que está mais próximo desse que você excluiu e vai ter que determinar a circunferência dos outros 2, certo? Então, os pontos colineares é algo que você vai ter que tratar aí antes de fazer de rodar aí. Você não está copiando o R? Como? Você já não vai abandonar isso porque você não está copiando o R? Porque você não está passando o R como referência, você está copiando ele, então ele vai jogar fora já o que não for ficar dentro dele pegar o último de fora. Ele deve ter só 2. Faz sentido, né? E aí não teria como ter os 3 pontos colineares, na verdade, né? Faz sentido. Olha, eu sei que implementei fazendo os testes dos pontos colineares e passou. Tá? Então, no Geeks for Geeks ele faz uma coisa muito, muito mais besta. Ele pega quaisquer 2 dos 3 pontos e verifica se o terceiro está dentro da circunferência dividida pelos outros 2. Ele faz teste para todos. Mas não precisa. Pode falar, Thiago. Qualquer outra coisa. Qualquer condição que você pensar. Aqui a condição que eu vou fazer é, antes de gerar a circunferência pelos 3 pontos, eu tenho que saber se esses pontos de fato formam a circunferência. É o que eu estava pensando, né? Quais são os casos em que tem 3, mas 2 não são suficientes para fazer isso? Tem os casos que se só pegar 3 pontos, vai formar um raio bem maior, né? Uhum. Dois deles. É que a invariante aqui é que R é um conjunto de pontos que a gente sabe que estão na fronteira, né? Então eles não seriam colineares, né? Não teria como ser colineares se eu sei que eles são na fronteira. Eu acho que esse problema ele está no meio, está em R, se você está passando a interferência, né? E daí ele deixa lá mesmo quando não devia estar. Se você está se copiando, ele vai se pegar os que estão lá. Eu vou implementar aqui. Eu vou implementar aqui sem o teste, então, dos colineares, para ver se passa. Para ver se passa.
Porque o ensaio eu implementei com o teste dos culinários e passou. Ah, Mas talvez seja inútil mesmo. Né? Faz sentido, faz sentido. Então tá, eu vou fazer aqui então sem o teste dos culinários. Vou chamar uma função aqui de obtenha o centro de uma circunferência dados dois vetores, né? O vetor AB e o vetor AC. Tá legal? Lembrando que vetor é sempre, amarrado, estacado na origem. Então a gente precisa, né, com o resultado que obteve aqui dessa função, somar as coordenadas do A, né? Porque eu fiz o vetor AB e o vetor AC. E seria isso. Tudo bem? Aí eu tenho que implementar aqui só esse get circle center. Não estou fazendo mais o teste dos colineares, porque estou suficientemente convencido de que não precisa, mas né, não faz sentido eu saber que tenho 3 pontos colineares na fronteira de uma circunferência. Não. Né? Então, vamos ver o que vai dar. Vamos embora. Vou implementar esse get circle center. Então, é um ponto, né? Recebo 2 vetores, U e V, e tem que codar aquela formulinha lá que eu passei para vocês agora há pouco. Então, eu vou pegar, e algumas coisas eu vou guardar em variáveis. Então, o produto escalar de U com U, o produto escalar de V com V, e o produto vetorial, o XV, de U com V. Tá legal? Vou implementar os produtinhos aqui já. Então, produto escalar é U.x vezes V.x mais U.y vezes V.y. Produto vetorial é U.x vezes V.y menos U.y vezes V.x, né? E aí, então, o que eu tenho que retornar aqui no get circle center, coordenada x é V.y vezes o U menos U.y vezes VV, tudo isso sobre 2 vezes o produto vetorial, e a coordenada y é U.x vezes VV menos V.x vezes o U sobre 2 vezes o produto vetorial. Beleza? Bonitinho de codar, né? Ficou fofinho. O que mais que eu tenho que codar aqui? Acho que eu não codei o encircle. Que é verificar se um ponto está dentro de uma circunferência. Eu quero saber se o ponto A está dentro de uma circunferência C. É só saber aí se a distância entre o centro da circunferência e o ponto A é menor ou igual que o raio da circunferência. Esse menor ou igual, não vou fazer assim, né? Então, é um mais epsilon menor que o raio. Beleza? Isso é menor ou igual. Distância eu não implementei. Distância entre 2 pontos. Eu tenho o produto vetorial já feito aqui, né? Então, eu posso fazer algo como o vetor U, AB, legal? E retorna a raiz quadrada do escalar U com U. Beleza? Então, vamos ter que codar o Pitágoras de volta ali. Porque o Pitágoras está codado já no escalar, né? Então, não preciso codar de volta.
Mais uma coisa? Acho que não. Aqui eu codei tudo que tinha que codar. Produto vetorial. Ah, eu usei, né? Eu usei aqui no Get Circle Center. Alguma dúvida, comentário? Tudo simples, né? Tudo bonitinho. Eu não sei se vai funcionar, mas eu gostei do código. Vamos ver. Se não funcionar, eu ponho a parte ali dos pontos colineares, mesmo sem entender por que direito está funcionando, né? Se não funcionar, eu corrompo o seu código. Não, mas é importante a gente entender daí por que não funciona, né? Isso vai nos levar a um entendimento mais profundo do algoritmo. Isso é ótimo. E... beleza. Ué? Aí, sim. Variável... Ah, eu não estou printando a resposta. Calculei o círculo e não printei nada. Para printar, é só ponto 18, né? É só o raio que me interessa. Então... é a resposta, ponto raio. Ponto 18. Beleza, só reclamou do scanf. A entrada. Aqui tem um copy, que já ajuda. Olha só, funcionou. Cara, durou 16 minutos. Tive esse cego. Eu baixei o Mac no PC. Eu tentei rodar. Funcionou, hein? Oi? Tá funcionando. Ah, Os testes. Os testes. 672 é a resposta. Vamos submeter. Eu estou logado? eu sei que é a Eu estou chance logado. de, principalmente nos casos de teste, 3 colineares que dariam baixa, né? Mas não faz sentido, né? Se R é a lista de pontos que eu tenho certeza que estão na fronteira, se eu tenho 3 pontos, eles não são colineares. Ponto. Né? Passou? Óbvio. Passou. Legal, hein? Pessoal, então eu preciso falar aqui com vocês rapidinho sobre o treino. O treino é uma lista de problemas de geometria, tá? Alguns bem simples, bem iniciantes, outros nem tanto. Talvez quem já esteja no clube há algum tempo já fez alguns desses problemas, então se você já fez, você simplesmente pula. Se você não fez, pega os ralinhos e procura o conteúdo que você está vendo que está sendo cobrado ali, que você não sabe, por exemplo. Porque o objetivo é que, com esses problemas aqui, você vá praticando aí, né, problemas de geometria em diferentes níveis, tudo bem? Em particular, os mais avançados, e para quem gostou aí desse probleminha de encontrar o menor círculo que envolve uma linha de pontos, eu recomendo fortemente fazer o problema das torres de telefonia. É o problema em que a gente quer encontrar 2 círculos que envolvem uma nuvem de pontos, tudo bem? A gente já discutiu a solução desse problema no grupo do Telegram do clube, então já dei spoiler lá, de qual seria a solução. Se você não lembra do spoiler, que bom. Então tente usar as ideias aí, né, que a gente falou, dos 3 pontos e dos 2 pontos, etc., para tentar desenvolver a solução se você não lembra dela. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? O que você quer é encontrar 2 círculos de igual raio que cubram toda uma nuvem de pontos, tudo bem? E o problema pede... acho que pede só a medida do raio, se eu não me engano... Ele aí é... Não, ele o raio. 40 só.
O N é 40. Nossa, que giro. Qual que é os timelines dele? O time limit é 3. Mas é porque é problema antigo, né? Então, o N é 40. Você pode pensar, por exemplo, em gera todas as triplas, todos os pares, vê o círculo determinado. Eu estou falando um spoiler, né? Mas pensa cada círculo aí determinado por uma tripla ou um par, e vê se você consegue, para os pontos que não estão cobertos por esse círculo, se você consegue cobrir eles com um círculo de igual raio. Ou seja, é obter justamente o menor círculo que envolve os demais pontos e saber se o raio é menor ou igual que o raio das figuras que você encontrou. É uma solução possível, tá? E passa, porque aqui o N é 40. Então, seria bem de boa. Tudo bem? O N40 dá para testar todas as duplas de círculo possíveis. Não dá? Todas as duplas não, né? Na 40 é coisa pra caralho. Não dá para tentar todas as duplas. Isso não. Você não consegue fazer algo da ordem N na sexta aqui, por exemplo, para iterar sobre todos os pares de triplas. Isso não dá. Mas você consegue, dado um círculo, saber se tem um outro círculo de igual raio que cobre os demais pontos que ficaram de fora. Isso dá para fazer. Tá? É uma ideia. Então, os mais avançados recomendo que vão direto para esse problema aqui. Legal? E assim a gente encerra, né, a oficina de hoje. Os demais podem ficar aí no laboratório, treinando, praticando problemas de geometria, de preferência com assuntos que vocês não dominam, assuntos que vocês não sabem, para aprender alguma coisa nova. Ok, pessoal? Valeu, pessoal que está online. Eu vou continuar com a sala aberta, mas eu vou parar a gravação, tá bom? Caralho.